Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para fazer uma nova live, fazer uma live agora muito legal. A gente vê muita gente falando sobre como treinar uma pessoa, como treinar outra, estratégia de agachamento, estratégia de emagrecimento, mas sabe que a do Fit pensa diferente. E para a live de hoje, nós pensamos em fazer uma live falando sobre quais são os problemas que nós encontramos no nosso dia a dia. Quais são os principais problemas? Eu até vou deixar aqui, vou fixar essa mensagem para que todo mundo que vai entrando já vai se ligando sobre o que nós estamos falando. Então vamos falar assim, como resolver, né? Porque vamos falar de solução. Como resolver os principais problemas. Vamos colocar problemas. O Tony está entrando, o Marcos está aí também, que legal. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vai ser bem legal hoje. E hoje, como não podia deixar de ser, nós precisamos muito da participação de vocês, hein, galera? Nós vamos falar aqui sobre experiência prática mesmo, dia a dia de trabalho. Então é sobre isso que a gente quer falar. E se vocês conhecem alguém que possa se beneficiar dessa live aí, chama para participar. Pega o aviãozinho aí e coloca para participar. Beleza? Quando vocês entrarem, galera, quiserem mandar perguntas, tem um quadradinho ali embaixo. Olha, a Carla tá aí, tudo bom, Carla? Que bom que você tá aí com a gente. Dois quadradinhos ali com pergunta e resposta. Mandem as perguntas de vocês, porque assim, perguntas também não, né? Pode ser pergunta, também pode ser colocações, vamos falar até de experiências, né? Porque hoje a gente vai estar recebendo o Tobias é outro personal trainer que trabalha conosco há um bom tempo e tenho certeza que vocês vão gostar de conhecê-lo. Eu sempre falo que eu acho que na minha vida profissional fui muito abençoado de poder cruzar o meu destino com muitos profissionais bons. E o Tobias é um outro profissional sensacional e quem conhece a do Fit sabe o quanto a gente prega para todo lugar que nós vamos, como a gente prega a aproximação entre profissionais, trocar ideia, conversar, tá naquela hora de café, encontra na rua, pô, como é que tu tá resolvendo esse problema? Me dá uma dica, pô, não custa nada perguntar para as pessoas, os profissionais mesmo, nós temos que nos ajudar muito mais. Pessoal, só fazer uma pergunta, a Simone também tá aí, que legal, Simone. Dá um tchauzinho, dá um joinha, pessoal, se vocês conseguem me ouvir bem. Se tiver algum problema, a gente tenta solucionar antes de nós começarmos a trocar ideia aqui. Joelcio também tá aí. Galera, dá um joinha se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor. E aí já vamos chamar o Tobias para participar também. Não veio nenhum joinha aí, acho que vocês não estão me ouvindo bem, né? Ah, legal, show de bola. Então vamos chamar aqui então o Tobias, que eu já vi que ele entrou aqui. Nossa, Tobias. Legal, Edu. Obrigado, Edu. Simone, brigadão. Fala, Tobias. Fala, Cola, como é que tá, meu amigo? Eu, eu sabia que tu ia vir para essa live com cabelo especial, cara. Que legal. Cara, Sempre inovando. especialmente pra ti. Pô. Muito E aí, meu amigo? obrigado, muito obrigado. Que legal que você está com a gente aqui, Tobias. Pô, Legal, bacana legal. trocar ideia com pessoas experientes e pessoas também que têm prática. Eu acho que a gente tem que usar a nossa prática para compartilhar com quem está começando ou com quem tem os mesmos problemas que a gente, né? Isso é o que mais acontece, né, Tobias? Se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho de ti antes de nós começar, porque hoje a live vai ser muito legal, cara. Cara, então, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando com essa galera da Dofit, que é uma galera super qualificada, já logo de cara. Cara, minha atuação é uma atuação clássica de personal trainer aqui em Floripa. Trabalhei em algumas academias, atendo um público variado. Tenho tentado ao longo dos anos fazer com que esse público seja o público mais fiel possível. Depois a gente vai entrar mais nos detalhes sobre isso, mas a ideia é tentar atender com qualidade e entender que o melhor cliente é o que já é o nosso. Afinal de contas, é nesse que a gente tem que investir e é esse que faz a gente dar certo, né? Então é isso, cara. Eu sou um entusiasta Perfeito. da educação física, gosto pra caramba do que a gente escolheu fazer.
sei que existem várias formas de a gente atuar e me encontrei como personal trainer. Acho que o atendimento individualizado ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito legal. Ele é muito legal porque ele abre portas que quando a gente está trabalhando no coletivo a gente tem mais dificuldade de abri-las, né? Então é por aí, cara. Que legal. E, Tobias, o engraçado, o mais engraçado de tudo é que quando a gente fala de atendimento personalizado, de atendimento de pista, eu chamo de pista, tem gente que chama professor de instrutores de academia, mas é pista de maneira geral. Muitas pessoas acabam confundindo um pouco esse conceito e acham que personal é fazer o mesmo trabalho que faz na pista, mas só para uma pessoa, né? Pô, é por isso que é legal conversar com pessoas que têm experiência, porque não é isso, né? As pessoas pagam caro para ter uma exclusividade, para ter um atendimento diferente, né? Eu tive A lá no gente começo da minha carreira, deixa eu completar, no começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar como personal, atender personal em 98, faz muito tempo, não parece, né? não, Mas faz muito tempo, cara, e eu fui o primeiro personal de muita gente. E como eu não parei de trabalhar, eu conheci muita gente, eu tenho certeza que tu também conheceu, e quem já trabalha há muito tempo como personal, conheceu muita gente que apareceu, trabalhou, aí passou num concurso, aí tomou outros rumos, né? São poucos os muito. personal trainers que vêm há um bom tempo mantendo, né? E com o passar dos anos, eu diria assim, a partir de 90, de 2004, 2005, eu comecei a ser o segundo personal trainer ou o terceiro de muita gente. E aí o mercado tomou uma outra proporção, porque as pessoas tinham referência. Né? Então, hoje, quem está entrando no mercado tem essa dificuldade de encontrar referência. Eu já treinei com personal, talvez, sei lá, eu treinava com o Tobias e o Tobias não tem mais horário, André, eu quero treinar contigo. Entendeu? Ou seja, ele procurou pelo Tobias, tem o padrão do Tobias e foi procurar pelo meu atendimento. Né, Tobias? Acho que tem muito disso hoje. Tem, cara, tem muito disso sim. Eu acho que esse é um ajuste de mercado que as profissões mais novas tendem a passar, né? Eu acho que o personal trainer, Uhum. ele ainda é uma profissão relativamente nova, né? É uma realidade cada vez maior, as pessoas procuram, porque entendem cada vez mais que isso faz diferença na qualidade de vida delas. Mas foi como tu falou, muitas vezes a gente vai ser o primeiro, outras vezes a gente vai ser o segundo, e quando isso acontecer, muitas vezes a gente vai sofrer com a comparação, e essa comparação ela é natural, né? Todo mundo faz isso. E cabe a cada um de Claro. nós se adequar ao público que a gente optou por atender, né? E viver de acordo com isso. Então, cara, eu acho que Eu acho que é muito é do legal, cara. Tem que ter profissional. uma cachaça, né, cara? É uma cachaça, né? Porque, assim, se tu quer oferecer o melhor trabalho, tu sabe que aquilo pode te fazer mal. Na verdade, de fazer mal é o ponto de vista. Eu gosto muito quando as pessoas têm parâmetro, porque eu também consigo ver. Até na minha anamnese está lá assim: você já treinou com algum personal? Sim, me conta um pouco como é que foi. E com certeza elas vão falar Legal, dois pontos: os muito bons e os muito ruins. Então tu começa a se muito legal. enquadrar. E também é um feedback para ti. Tu vai, pô, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? E uma das coisas que eu vejo muito, assim, são alunos reclamando que acabaram se transformando em grandes amigos do personal e que acabou acontecendo uma confusão. Pô, eu sou aluno, Claro, fiquei amigo, a gente se aproxima dos alunos, mas claro, a grande sacada talvez seja tu ser amigo, mas tu não esquecer que tu está sendo pago por isso, né? Porque isso, claro, nós vamos falar claro. depois sobre essas questões, né? E aí quando entra questões profissionais, né, Tobias? Não sei se acontece contigo também. Não, eu acho que faz todo sentido, né? Porque o convívio diário, ou quase diário, faz com que as pessoas se aproximem muito, né? Então, muitas vezes, esse nosso aluno, ele tem mais tempo de conversar conosco do que ele tem com vários amigos dele. E isso Ah, com faz rolar uma certeza. troca de informações muito grande, e isso não está errado por si só. O problema foi o que tu falou, a gente tem que saber pôr limite, né? E não limite necessariamente no que vem do aluno pra gente, porque é dele, né? Cada aluno é de um jeito, tem aluno que se abre mais, se expõe mais. Mas, primeiro, a questão ética do quanto a gente vai usar isso a nosso favor ou não, do ponto de vista de segurar esse aluno, de motivar esse aluno, de ele entender que a gente está ali do lado dele, que ele pode conversar sobre um assunto além dos treinos, porque o cara está ali para treinar, mas ele está ali também para fazer a terapia dele. E a gente tem que entender que esse é o nosso Claro, papel. A única diferença entre nós e um terapeuta convencional é que a gente usa o movimento corporal dele, a atividade física, como meio para que ele saia melhor do que chegou. Mas não é nada além disso. Então a gente tem que claro. entender que a gente faz parte desse contexto de profissional da saúde que tem que tratar o nosso cliente também como paciente, ele tem que sair melhor do que ele chegou. Então, assim, esse limite, ele é às vezes difícil, sim, mas cabe a gente
criá-lo, não ao aluno, né? O aluno é aluno, ele é cliente, ele está no direito dele de ir até onde ele quiser ir. E, cara, isso é feeling, né? Ao longo dos anos a gente vai criando essa maturidade de ser legal, de dar o espaço, mas ao mesmo tempo de mostrar, olha, é até aqui que você pode ir. E você não precisa necessariamente falar isso, né? Até chega a ser Sim. deselegante. Então, muitas vezes, ao natural, as coisas vão acontecendo, né? Mas isso Mas é assim bacana também, porque né, acontece Tobias? muito mesmo. E o engraçado também, assim, eu gosto muito da questão do atendimento e quando tu tem sucesso no atendimento, tu faz o aluno se sentir o mais à vontade possível, né? Então, assim, tu Perfeito. deixa o aluno se sentir à vontade e, ao mesmo tempo, tu se transforma no mediador do aluno, né? Então, assim, não é saber polir o aluno, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, quanto mais à vontade ele se sentir legal, porém, tu não pode estar à vontade, tu tá ali como profissional, tu tem estratégias profissionais, né? Tu tem... como é que eu vou falar para minha aluna que ela tá linda hoje? Né? Porque eu Sim, sei, eu identifiquei que ela é uma pessoa que precisa de elogios pelo momento da vida que ela está passando e tal. Como é que eu vou dizer para ela assim, olha, você está linda hoje, sendo profissional, para que também ela sinta um toque no coração e ao mesmo tempo não tenha um comprometimento nenhum com a questão de afetividade, claro, né? É só um exemplo, né? Assim como tu vai claro. falar para um gurizão que apanhou a vida inteira, que vai treinar contigo porque ele quer ficar grande, e, né? Então, assim, cara, tu tá cada vez melhor. E passar credibilidade nessa informação, né? Claro, Eu gosto claro. muito de buscar sempre, quando eu faço um elogio, de buscar sempre algum objeto fora. Tipo assim, pô, como você tá linda hoje. Eu lembro que na semana passada tu veio com aquela blusa vermelha e ela tava te marcando diferente. Hoje tu tá com essa branca e dá pra ver que essa aí ficou melhor pra ti. Então eu já meio que tirei dela e já, ao mesmo tempo, é uma estratégia isso que, É, confundir para não ficar muito perto, né? eu chamo isso de a gente criar uma âncora técnica, né, no nosso elogio. Então, a gente vai Exato. elogiar o aluno sempre com um respaldo técnico. Então, pô, você tá bonita hoje porque semana passada você caprichou mais na sua dieta, treinou melhor e agora você tá bonita. E esse bonito é um bonito geral, o aluno vai entender como ele quiser. E quando a gente faz essa ancoragem técnica, o aluno tende a entender o que a gente quer que ele entenda. Então, cabe a gente, enquanto comunicador, ser capaz de transmitir a nossa ideia. Se o aluno estiver entendendo errado, a culpa é só nossa. Então, Com certeza. muitas vezes, alguns alunos é mais fácil de lidar, é mais ao natural. Então, a gente consegue falar de um jeito mais tranquilo, mais solto, a gente não fica pisando tanto em ovos e a coisa flui mais. Com outros, a gente tem que pensar um pouco mais, medir mais as palavras. Mas isso também é importante, né? É um aprendizado que a gente tem que ter, a gente tem que estudar sobre pessoas para poder chegar nesse ponto, nesse nível de atendimento. E por isso que é legal trocar ideia com outros profissionais, né? Porque tem muita gente que pode nos ajudar nisso, né? Claro, As experiências dos com nossos certeza. colegas de trabalho são sempre muito ricas, né? Então a gente não precisa viver todas as experiências para poder aprender alguma coisa. A gente pode aprender muito com os outros, né? Então, Alguém já sofreu com isso, né? opa, Deixa eu quero te ajudar, né? é E isso aí. até a questão do toque, né, Tobias? Assim, eu vim de uma escola que eu aprendi a treinar o máximo possível do meu aluno sem tocar nele. Mas, eventualmente, como eu também gosto de uma outra linha de trabalho, que é o trabalho da reabilitação, e muitas vezes a pessoa sinestésica precisa que tu direcione o movimento. E o toque Perfeito, é um negócio que é muito complicado. Se tu passa a mão é uma coisa, se tu coloca a mão e empurra é outra coisa. Né? O aluno sente que tem uma energia boa, perfeito, tipo, o cara tá me ajudando. É diferente de fazer um carinho, né? A gente vê perfeito. muito a gente vê muito no Instagram hoje, a galera passando a mão olhando, pô, segurando o joelhinho. Cara, tem coisa que não precisa. Mas assim, a gente começou a nossa live para falar de programa, já colocamos um outro que a gente não havia nem comentado, né, É, Tobias? só para concluir o teu raciocínio, às vezes o que falta de novo é a ancoragem técnica. O toque não tem nada de errado, desde que o aluno saiba que ele vai existir, ou seja, o aluno tem que ser avisado antes que ele aconteça da primeira vez, para que não haja uma surpresa, e que ele entenda o propósito desse toque. Então, o toque está aqui para eu te mostrar isso, isso e isso. Não é simplesmente porque eu quero tocar em Claro. ti. Isso não existe, O eu quero toque não tocar em ti. apareceu do nada aqui, né? Não, eu preciso tocar em ti, por uma questão profissional. E muitos alunos, a maioria, graças a Deus, entende isso como uma coisa natural, outros vão ficar mais resguardados e cabe a gente encontrar soluções quando isso acontece, né? Mas eu acho que é por aí. O Assim como lance é a tem gente ter aluno que essa pede noção. para não tocar, né? Não sei se tu já pegou. E Eu tive, aí, já tive alunos que deu, André, se tu puder não tocar em mim, melhor. Pô, eu não levei como tranquilo. um xingamento, não levei como uma Não, ofensa. nunca. Simples, eu deveria ter, eu agradeci a ele por me falar que ele não gosta de toque. Pô, obrigado, já me quebrou Então, um tempão de, né? mas é isso que eu estava te falando. Eu acho importante que a gente ressalte essa necessidade nossa já no primeiro encontro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, principalmente para as alunas, né, para as mulheres, eu comento para elas, olha, o nosso trabalho envolve o toque.
Se isso for ruim para ti, se em algum momento você se sentir desconfortável, eu quero que você me fale de imediato para que eu possa readequar a nossa rotina de trabalho. Mas isso faz parte do meu jeito de trabalhar. Sempre vai ser um toque respeitador, mas ele vai existir porque eu acho necessário. Aí o aluno fala, não, não tem problema, imagine. E aí vai vendo como é que vai fluindo e a coisa vai sendo natural. Mas como tu falou, ele dá oportunidade para que ele se sinta à vontade para te falar, não, cara, olha só, eu não curto isso. Tá tudo bem. Então a gente não toca, a gente aponta, a gente Perfeito, mostra de outro lógico. jeito, enfim. Né? Eu acho que é isso. Claro. Eu acho legal que tem uma galera que está assistindo aí, que eu conheço muito bem, que, pô, vi a Aline lá de Aratiba, lá do Rio Grande do Sul, tem, pô, do Joelso de Jaraguá. As pessoas de cidades pequenas tendem a achar que o pessoal de cidade grande é diferente. Cara, não tem nada de cidade grande, não tem nada, é profissional. A relação profissional é igual encanador. Encanador em Florianópolis é o mesmo encanador que tem em Joaçaba, é o mesmo encanador que tem em Rio do Sul, cara. Não tem diferença. O cara tá ali para resolver um problema. O profissional, o personal trainer, está ali para resolver o problema. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando você veste a camisa que você é um profissional, a tua carreira muda. Né? É diferente. Você é o quê? Você é um personal trainer? Ah, sim, eu sou personal trainer. Não, peraí. Você é um profissional. Se você é um profissional, primeiro você vai saber se posicionar, você vai buscar outros conhecimentos. Aí entra toda aquela questão que a gente falou em outras lives sobre se organizar financeiramente, buscar curso de neurolinguística, procurar entender o que o aluno gosta. Isso é ser profissional. Fora isso, é tu ser um personal trainer comum. Né? E já deu do início da nossa conversa, já deu para ver a diferença de como nós encaramos o treinamento. Né? Eu trabalho com personal, cara, há 18, 19 anos já. E eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive um problema de mulher, vamos dizer assim, no caso de confundir as coisas, de achar que eu estou dando em cima Claro, ou tal. Até a situação claro. engraçada, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela falou assim, tu é personal, daí as amigas, ou ele é galinha, ou ele é muito se achão e É. tal. E aí quando ela conheceu alguns alunos meus, os meus alunos perguntaram para ela, mas ele é durão contigo também, ou só com a gente, assim, dela, eu fiquei mais tranquila. Aí eu vi Não, que mas é legal isso essa mesmo. diferença. Não, é isso mesmo, é Mas tem exatamente. A essa... gente tem que criar essa janela de possibilidades, né? A gente tem que conversar com as pessoas e entender a realidade dela. E aí, simples, se nós somos os profissionais, nós devemos nos adaptar a eles, né? E é isso, simples assim, Com certeza. adotar uma postura profissional, independente do que você faça, né? E no personal trainer não é diferente. A gente tem que ser profissional E ser 24 melhor que horas os por dia. outros, né? Então é a nossa postura, Olhar ao exato, é a redor. nossa postura na academia, fora dela, dentro das redes sociais, no o tempo todo. A gente tem que ser profissional o tempo todo, né? Eu acho que é por aí. Uhum. O legal é o seguinte, que tudo cai no profissionalismo, é tu saber se posicionar. E o mais legal do de buscar ser profissional é você tentar se posicionar como profissional, e quando nós nos posicionamos como um profissional, você não fica chateado com o aluno que fala, não me toca. Porque, Nunca, independente nunca, do tom de nunca, voz que ele usa, ele está te dando uma informação. nunca. Então, como profissional, eu estou aqui para mediar, Perfeito. eu não estou aqui para entrar em embate. Você está Até porque, pagando para mim, e a gente vai falar muito sobre isso, né? não, até porque, André, o personal que se importa com isso é o personal que não estava bem intencionado. Então aí tu já faz um filtro natural, né? Se você vê um personal Sim, falando, pô, como assim eu não posso tocar? Cara, mas por que você precisa tocar? Você pode preferir dessa certo. forma, mas você não tem que ter essa necessidade, né? Então, muitas vezes, aí a gente percebe como tem uma coisa errada, né? Então, se pra gente é natural Sim. ouvir, poxa, prefiro que você não me toque, é porque pra gente tá tudo bem, né? E a gente não tinha intenção nenhuma além de ajudar no nosso contexto de aula com esse toque, né? Então, cara, tanto o toque quanto o elogio é uma questão de profissionalismo, né? A E gente precisa tem ter os sim que dois, né? No muito, momento muito, certo. muito. Com certeza, com certeza. Mas existem formas E e se o cara formas de fala que fazer não isso, né? pode também, né? O cara fala, esse cara que disse que foi um homem, você André, eu prefiro que tu não Sim, toque em mim e tal. Eu falei, tudo bem e tal. tá tudo Aí bem. quando eu fui, pensei, olha só, eu vou precisar encostar em ti agora, porque eu só vou direcionar o teu quadril, Isso, tá bom? O cara, não, isso, tudo bem. isso. Bom, acabou. Bacana. Acabou o ponto. Perfeito, perfeito. E aí Pessoal, ele vai ver olha que aquilo só. realmente eu precisava, né? Sim. Pessoal, quem está assistindo agora e quiser fazer um comentário, eu vou assim, olha, eu tive um problema assim, eu quiser relatar alguma coisa, tem os comentários, mas também do lado tem os quadradinhos ali que tem um ponto de interrogação. Manda o comentário de vocês, manda a pergunta de vocês que a gente vai. Hoje é uma live participativa. Olha que entrou aí a Rafa, personal do meu pai, tá aí também. Rafa, só não fala do meu pai, por favor, que eu vou ficar chateado. Então, assim, pessoal, e quem achar que pode convidar alguém para participar, que é bacana hoje o papo de troca de experiências. Quem tiver experiência, coloca, porque vai ser muito legal. Um dos problemas que a gente encontra muito no nosso dia a dia,
e a gente encontra e ao mesmo tempo a gente precisa aprender a lidar com os atrasos, né, Tobias? Aluno que atrasa, e aí quando o aluno atrasar, tudo bem. Esse é um fato. Eu não acho que isso seja o problema. O aluno atrasar vai acontecer. Agora, qual é a postura que o professor tem quando o aluno atrasa? Qual é a postura que o aluno tem quando ele atrasa? E qual é a postura que a gente tem quando a gente conhece o perfil do aluno? Né? A gente precisa também saber se aquele aluno sempre atrasa, se aquele aluno atrasa porque ele é desleixado mesmo, ou se aquele aluno atrasou porque não teve o que fazer. Né? Então, Tobias, como é Cara, que tu faz aí? Como é que tu lida com isso, cara? Já vi que bom, a Lili tá assistindo aí, ela deve serviu para gostar. ela, né? Serviu para ela. Não, ela não atrasa, não. Mas, assim, o primeiro ponto é lembrar o que tu falou antes, né? Nós somos os profissionais. Então, o primeiro ponto é, nós não podemos atrasar, de forma alguma. Salve algum imprevisto que não tenha possibilitado. Mas o personal, aquele que acha normal atrasar 5 minutinhos, meu amigo, você não é profissional. Começa por aí. Depois, em relação ao cliente, eu acho que é importante que a gente consiga fazer a distinção entre o aluno está atrasando porque está acontecendo alguma coisa nesse momento, ou seja, ele está desmotivado, e aí a gente vai sim buscar encontrar o porquê ele está desmotivado, tentar corrigir isso, ou é do perfil dele, ele é assim na vida dele, em tudo que ele faz, e isso é uma coisa natural para ele, e não ser assim é uma coisa muito forçada. Seria uma coisa muito forçada. Nesse caso, cabe a gente explicar para ele a consequência desse atraso. Olha, você está atrasando 5, 10, 15 minutos, a gente tem um treino mais curto, eu vou fazer o que eu puder nesse período, mas a gente está perdendo a oportunidade de treinar melhor. E você vai entender que a consequência, quem vai ficar com ela é você. O nosso trabalho todo está prejudicado. E se para ele estiver tudo bem, está tudo bem. Agora, eu acho que cabe a gente, enquanto profissional, fazer essa leitura, se é perfil ou se é momento, e se for perfil, explicar para ele a consequência disso e vida que segue. A gente não vai conseguir fazer com que ele mude. Amanhã depois ele vai dizer, pô, Tobias, olha só, eu queria tentar fazer um pouquinho mais de tal coisa, sinto que poderia treinar mais aqui, naquele aspecto. Eu vou dizer, legal, bacana, vamos tentar corrigir esses atrasos então? Talvez se a gente tiver mais esses 5, 10 minutos, a gente consegue fazer isso. Mas isso, de novo, é uma questão de a gente ter a leitura para que não seja uma coisa forçada, obrigatória, imposta. Nada tem que ser imposto, tem que ser combinado, né? O aluno tem que entender que ele faz parte do processo de decisões. Porque aí ele vai ficar mais engajado, Claro. não tem jeito. Eu acho que é por aí, Não, assim. tem aluno que não adianta. Ele atrasa, mas uma coisa que eu achei durante a minha prática é aluno que chega atrasado e que fala, geralmente ele fala assim, André, deixa esse negócio aí, esse aqui, vamos direto pro treino. Então, uma coisa que eu coloquei, eu sempre quando eu começo um trabalho, eu entrego uma política de trabalho, eu deixo muito bem claro que não é um contrato, é uma política. Política assim, olha, tá, eu vou te mostrar, não é engessado também, mas eu vou dizer assim, como é que eu costumo agir quando eu não venho, quando tu não vem, quando tu chega atrasado, quando o Perfeito. pagamento, como é que funciona. E depois, assim, a gente vai ficar até amigo. Pô, eu faço questão de te receber em casa ou de tu ir na tua casa, mas isso não pode extrapolar nossa relação profissional. Então, assim, dia 5 você tem que pagar, beleza, a gente já faz o pagamento depois. Sobre atraso, você pode atrasar quanto você quiser, mas os padrões de segurança. Agora, durante a quarentena, muita gente está falando que personal trainer é uma essência profissional, não. Educação física é uma atividade essencial, né? Então, a atividade essencial precisa manter os padrões de segurança. Né? Padrão de segurança é tu manter um cara aquecido, aquecer bem o cara, alongar bem a pessoa, preparar ele para o treino, né? Como o Marquinho falou, tem um que não adianta, e não adianta. Então, assim, Não adianta. se você vai... chega uma hora que ele vai ficar chateado. Mas o cara tal faz. E aí é postura profissional. Você quer fazer... Chegar... Eu tive aluno Claro. que chegava 40 minutos atrasado. 40 minutos atrasado Claro. sempre. E tinha aluno que demorava 40 minutos para dizer que não vinha. Então, Sim. assim, o cara tá pagando. Em contrapartida, o meu aluno do horário seguinte não pode sofrer por isso também, né, Tobias? Não, de forma alguma, de forma alguma. Inclusive, o aluno tem que entender que ele está pagando pela tua disponibilidade. E essa tua disponibilidade, Exato. ela tem um preço e ela tem um período que ela vai estar disponível. A partir daí, são ajustes finos que a gente pode vir a fazer, caso a gente ache que é necessário, caso a gente ache que a razão pelo atraso ela é justa, mas de uma forma geral, a gente tem que entender que o aluno tem que seguir a regra combinada. E o atraso, ele é sempre muito chato, né? Porque ele gera esse inconveniente, a gente tem que adaptar o treino em cima da hora, tu vai ter que tirar alguma parte que tu considera importante para aquele aluno naquele momento. E aí a gente vai ter que deixar isso claro para o aluno que, cara, quem está sofrendo com isso é ele. Quem está deixando de ganhar com aquele período é o próprio aluno, né? Mas o pessoal tá falando Olha o ali René aí, ó. Chega atrasado ainda, fica 20 minutos. ainda O demora René 20, conhece as pessoas.
É isso mesmo, Ô, é isso para mesmo. E quem não tem gente que conhece, o faz isso René mesmo. o René era fisioterapeuta na academia onde nós trabalhamos, hoje ele mora Não, em outro país. e é engraçado porque para quem não atrasa, para quem não tem esse perfil, ouvir isso parece muito estranho. Fala assim, não, não pode, o cara não pode estar fazendo isso. Eu já comentei com o aluno, né? De eu dar uma, ele tá esperando um aluno, ele atrasar, sei lá, com 20, 30 minutos, tem uma aula curtinha, ele sai, chega o próximo, e ele fala, nossa, o que aconteceu? Eu falo, não, é que, pô, eu tive que acelerar o treino e tal. Ah, por quê? Ah, não, o aluno atrasou 20, 30 minutos. Caramba, 20, 30 minutos, quem é que faz isso? Fala, porque tu chega 10 minutos adiantado, vai alongar, vai aquecer, vai fazer a tua liberação. Exato. Então eu acho que ninguém faz isso, né? Então, cara, é muito de perfil, né? E como a gente falou no começo, cabe a Tem. gente saber lidar com isso, né? Esse é o ponto, né? Não, e tem uma questão importante também, que também não precisa ficar estourando com o aluno o tempo todo, porque como aqui o Não, perfil de aluno que falta, tem aluno que não atrasa. Então, o aluno que não perfeito. atrasa, é sensacional quando tu tem uma postura profissional e fala assim, o que aconteceu, cara? Tu sempre chega às 8, cara, o meu filho ficou mal, eu tive que fazer, cara, pronto, acabou, e acabou a Tá discussão. resolvido. Tu Assunto sabe que encerrado, o isso. cara não fez por mal, o cara não fez por Sim, mal. E assim como tem pessoas que não fazem por mal, mas é um hábito atrasar, né? Tudo bem, é cara. verdade, É cara. como você falou. Agora, assim, como é que a gente vai se posicionar? Porque daí muitas pessoas confundem também isso, o atraso, com a falta de comprometimento com o treino também. Né? Que aí é um Perfeito. outro tópico, uma outra dificuldade que a gente tem. Alunos que têm uma falta de comprometimento. Né? Igual a Perfeito, Thalita falou, perfeito. ninguém faz o cálculo, né, de quanto que custa o atraso deles. Se o cara não fala, Exato. não é nós que vamos É, fazer. Ele não sabe que somos está nós, naquele exatamente. horário. E aí tem A falta de comprometimento. uma questão técnica, Tobias, que é assim, desculpa, só para complementar Vai lá. do cálculo do atraso, é o que tu vende? Tu vende uma aula ou tu vende o teu horário também, né? Eu vendo meu horário, eu deixo bem claro para eles. Sim, Eu vendo perfeito, segunda, perfeito, meu quarta e horário. sexta, às 7 às 8. Agora, se eu vendo uma aula, talvez eu tenha que dar aula, não sei, aí tu entra num, né, mas Sim. se tu vende um horário, Ô, também André, tem isso. isso tá naquilo que tu oferece para o aluno logo de cara, né? Tu falou que tu mostra para ele uma proposta de trabalho, né? Algo que mostre para ele Uhum. o que tu tá oferecendo em troca do pagamento. E é isso. A partir dali, tá acordado, tá acordado. E as coisas têm que ser mais simples, mais naturais, né? A falta de engajamento, que eu acho que é algo que acontece, o aluno te paga para que tu resolva a vida dele, né? Muitas vezes o aluno está pagando, não, agora eu vou pagar um personal e tá tudo certo. Como ele fez alguns anos antes, quando ele entrou na academia pela primeira vez, né? É o mesmo perfil de aluno. O cara pagou a mensalidade e falou, tá, agora eu tô feito. Agora daqui a pouco eu começo a frequentar a academia. Então é um pouco isso. O cara começa a pagar, a terceirizar a responsabilidade de fazer aquilo dar certo. É, eu, Isso já fuge com outro problema, terceirizar o problema e também vamos falar dos dois juntos, porque tem relação. Né? O tem cara, total relação. muita gente fala o que tu tá falando, eu pago pro cara resolver meu problema. E ao É mesmo isso mesmo. tempo, tipo, não tô tão afim. Né? Exatamente. E aí o cara acha que a gente vai fazer mágica com ele, né? Isso não existe. O que eu tento fazer, o que eu aprendi ao longo dos anos, é que funciona muito mais quando a gente traz o aluno para o nosso lado na hora do planejamento estratégico, né? Então, funciona muito, do meu ponto de vista, montar pequenos projetos com cada aluno, um projeto individual, personalizado, customizado para aquele aluno. Então, por exemplo, sendo como a Lili que está ali, que estava participando agora. Pô, Lili, vamos lá, o que que a gente quer? Para os próximos 3 meses, por exemplo, a gente quer isso. Legal, para a gente ter isso, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Combinado? Fechou? É assim? Comprometimento, vamos lá. Ah, poxa, não estou conseguindo. Ok, a gente pode realinhar o objetivo. Agora, não dá para a gente traçar um objetivo, você não fazer a sua parte e querer que a coisa aconteça. Não vai acontecer. Então, naturalmente, no momento em que o aluno, o cliente, ele está disponível para participar desse processo de criação do projeto e definir as metas, ele vai estar mais engajado, ele vai estar mais comprometido e as coisas vão fluir melhor. Então, é isso que eu tenho Com feito certeza. para que as coisas aconteçam bem. Eu vejo que, às vezes, ao natural, o aluno começa, não sei muito por que eu estou fazendo esse treino, né? Acha outras coisas e vai desmotivando. E para a gente parece meio óbvio por que ele está fazendo aquele treino, porque a gente planejou tudo. Mas para ele não é óbvio, e Sim. tem que ser óbvio para ele também. Ele tem que entender o motivo de cada treino, de cada exercício. Tem aluno que gosta de entender mais, tem aluno que não faz questão. Isso também é do perfil do cliente, tá tudo certo em ser assim. Mas, de uma forma geral, ele tem que entender por que ele está ali naquele dia, fazendo aquilo ali. Talvez o cara não queira saber as questões mais minimalistas, né? A gente não precisa ser tão técnico com ele. Mas o todo, a razão principal pela qual ele está ali naquele treino, fazendo naquele dia, ele tem que saber. Porque senão ele não vai se comprometer. Ele tem que Então, saber. para ele, tanto faz. Aí Né? Então, gera engajamento, né, Tobias? Gera muito. engajamento, gera motivação.
né? E é uma coisa, é uma tríade, né? Engajamento, motivação e comprometimento com o resultado, né? Para mim, Perfeito. assim, Tobias, uma coisa que é bem claro, se o cara não tem comprometimento com o treino, ele pede o tempo todo para trocar o horário. Se, pô, posso Perfeito. trocar, cara, tu treina às 6 da tarde. Não, sabe cara, que sexta, nesse horário eu vou fazer tal coisa. Aí na segunda, dá 3 horas, olha só, André, pô, sabe, eu vou, vai aparecer um mundo para ele fazer naquele horário. Vai. E assim, não Vai. tem problema trocar horário também. É engraçado que tudo que a gente fala não é engessado, né, Tobias? É, Perfeito. tu pode trocar horário, eventualmente acontece, mas quando começa a ser consecutivo e o tempo todo o cara coloca outros compromissos, pô, mas sabe que eu estava trabalhando demais e acabei esquecendo. Ah, porque. E o Santiago, que é um amigo nosso que trabalha em Nova York, ele fala assim que o horário do treino tem que ser o horário mais esperado do dia, porque pô, ele vai falar com o cara, como a gente falou antes, que pode ser um grande amigo, ele talvez vai desligar do trabalho dele e ao mesmo tempo ele está se dando uma pílulazinha de saúde, né? Então, assim, Perfeito. tem essa questão. E ao mesmo tempo, entra perfeitamente que tu colocou muito perfeito. Quando a pessoa gera um comprometimento de objetivo junto com o aluno, né? Tipo, a Marlise entrou agora, que também é uma nutricionista, né? É muito parecido. O que tu está disposto a emagrecer? Não, e aí todo mundo fala, cara, eu quero emagrecer 50 quilos em uma semana. Não, peraí. Então, se tu quiser, nós vamos cortar um braço, cortar uma perna, e tu não vai ficar secando no sol a semana inteira. Tá disposto? Não. Mas quanto tu quer perder? Não, 3 quilos. Então vamos fazer o seguinte, dá para fazer assim, assim, assim. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, existem perfis psicológicos, aí é um outro papo, é uma outra conversa. Mas existe um comprometimento mínimo que a pessoa possa estar disposta a fazer, né? E aí entra o É que isso tu mesmo. também tu colocou. A pessoa pagar para você resolver o problema dela. Tem isso também. Então, nós, como E profissionais, precisamos saber nos posicionar em relação a isso, né? é isso mesmo. Não, e muitas vezes a gente confunde o que é causa com o que é consequência. A gente vê o aluno está atrasando, o aluno não está engajado, e a gente pensa, puta, que ruim, né? Por causa disso nada vai funcionar. Tudo bem, não está errado pensar assim, mas a gente tem que ser um pouquinho mais esperto que isso. Muitas vezes isso já não é mais a causa do problema, e sim a consequência do problema que veio antes e a gente nem percebeu que existia. Então, às vezes, por falha de comunicação nossa para com esse cliente, ele está desmotivado, ele está atrasando, ele está pedindo para trocar o horário o tempo todo, e a gente nem percebeu que isso já deveria ter sido corrigido antes. Então, é um termômetro que a gente Exato. pode usar assim no nosso dia a dia para falar, opa, peraí. Por que esse aluno agora está se comportando dessa forma se não era o que ele fazia? Por que era algo que ele Uhum. priorizava tanto, que ele valorizava tanto aquele horário de encontro, e agora ele passou a não dar tanto valor mais e quer ficar fazendo ajustes o tempo todo? Será que eu já não estou errado lá atrás? Será que a gente já não perdeu o fio da meada lá atrás? Então, nessa hora, a gente tem que ir um pouquinho para fora e olhar um pouquinho mais a cena como um todo. Encarar mais o big screen da coisa e tentar Perfeito. entender que, peraí, eu estou tão envolvido com esse processo, mas às vezes eu tenho que olhar de fora e falar, não, peraí, em tal ponto a gente falhou. Então vamos voltar, vamos resgatar, vamos conversar e vamos remotivar esse aluno. Vamos criar um processo novo para que as coisas fluam melhor, né? Então, às vezes a Vamos gente colocar fica esse cara falando, de poxa, volta, né? e a gente tem que entender que enquanto profissionais, a gente tem que, assim, a gente é sempre parte da culpa. Então, pô, o cara não tá motivado, tudo bem, não tá motivado, mas será que eu não posso fazer nada para melhorar isso? Ah, o cara tá atrasando, aí eu não consigo dar treino para ele direito. Será que eu não posso fazer algo melhor? Será que eu não posso oferecer um horário melhor para ele? Será que, entende? Então, a gente tem que se colocar Será que como ele não parte é da só uma culpa hora do também. meu dia, né? Isso, isso, Será que ele e não não é, será que pode, ele não é só uma hora do meu dia? Tipo, tem e não personal pode que ser, eu né? vou dar uma aula e ele vai embora, né? E Não aí pode, entra não no pode. automático, né? Ah, dou 20 aulas Exato. por dia. Ah, pô, e aí? É, Né? Perde um exato, pouco do é isso sentido. mesmo. E uma coisa que Exatamente. acontece também que eu acho que a gente, como profissional, precisa também ter uma resposta, e acontece muito comigo, e aí eu falo comigo porque assim, tu trabalha muito com desenvolvimento muscular, muito com emagrecimento, com estética, tu gosta do teu trabalho, tu Sim, gosta disso. Eu trabalho muito com sim. reabilitação, mas assim, para você trabalhar com estética, com desenvolvimento muscular, com reabilitação, você tem que chegar perto do limite, fazer a pessoa chegar perto do limite dela e fazer ela, tipo, ó, eu preciso um pouco mais, sabe? E aí vem uma frase que eu fico muito chateado quando eu ouço isso, e aí eu faço exatamente o que tu falou, esse meu brainstorm aqui. Aí a pessoa fala assim, pô, André, mas eu fiz tudo o que tu falou. Tu falou que ia emagrecer, eu fiz exatamente, cara, tu falou para eu fazer isso eu fiz. Uhum, E aí como é que uhum. tu justifica? Né? Eu queria fazer esse paralelo,
porque hoje os cursos de treinamento que são mais de um nível mais alto não atraem tantas pessoas, porque eles não falam para você o que tu tem que fazer. Eles te fazem pensar e te desenvolver pessoalmente. E o que acontece nisso? Por exemplo, você vai fazer cursos técnicos, vamos falar da tua área. Tu sabe que o que eu vou falar é verdade. A impressão que dá quando você faz um curso a grande maioria dos cursos de desenvolvimento muscular é que todos os alunos são iguais. Vai fazer essa série, esse protocolo aqui, dessa forma. Não, ninguém fala como é que o aluno vai estar, como é que tu vai adaptar o treino para aquele cara, como é que tu vai... Né? E quando a gente vai ver... eu sei que tem um monte de personal trainer assistindo aí. Eu pergunto quantos de vocês têm todos os alunos saudáveis ou que não precisam de um cuidado especial. Claro. É difícil. Então, tu tem que fazer um agachamento adaptado, tu tem que dar um carinho a mais para fazer aquela pessoa engajar e se sentir mais confortável no treino. Tu tem que pegar um cara e colocar esse cara, se tu não fizer isso aí, tu não vai melhorar. Tu vai ter que... Então, poucas pessoas falam isso. Isso é, digamos assim, o corpo é uma coisa, isso é a alma do treino, né? A alma do treino é a presença constante do personal, do profissional. Isso me faz lembrar de uma coisa que o professor Washington falou numa oportunidade que a gente teve junto, que a gente precisa expandir a nossa caixinha de ferramentas. A gente tem que ter ferramentas variadas dentro de uma caixinha. Só que tão importante quando tem muita ferramenta é saber quando usar cada uma. Então, não adianta nada saber um monte de protocolo, saber um monte de coisa, se tu não sabe com quem usar cada coisa, em qual momento fazer aquilo acontecer. Então, a gente, enquanto profissional, tem que saber fazer essa leitura. Isso vem do perfil do cliente, mas também do momento do cliente. Então, mesmo um aluno que muitas vezes é um aluno mais tranquilo, que está ali pensando em qualidade de vida, manter uma saúde bacana, muitas vezes, se tu apertar um pouquinho como forma de motivá-lo, cara, vamos pensar um pouquinho e ficar mais bonito agora? O que você acha? Você acha que você topa essa ideia? Vamos lá, a gente vai mudar um pouquinho o estímulo de treino, blá, blá, blá. Pô, legal, nunca pensei nisso, mas de repente a gente consegue. E o cara começa a motivar. Ou então, muitas vezes, o cara que está ali um pouquinho acima do peso, mas ele também não se importa com isso, ele está tranquilo. Você fala, cara, vamos correr atrás disso agora? O que você acha? Você acha que você consegue se disponibilizar mais para também se envolver mais? E aí o cara, pô, que bacana você pensar nisso, vamos lá. Então, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Muitas vezes o cliente nos busca por um motivo inicial, mas ele muitas vezes não precisa só daquilo, né? Então, talvez a gente tenha que começar assim por ali, para poder abrir nosso elo com ele. Mas se a gente for inteligente, a gente vai sempre oferecer algo para ele que ele talvez nem saiba que ele precisava. E isso vai sempre motivá-lo a ficar conosco, né? E, poxa, esse é o trabalho, né? E aí, acho que isso leva para uma situação legal, que é fugir de coisas que eles têm que fugir, né? Eu acho que, não sei se está no teu planejamento falar sobre isso, mas às vezes a gente entra muito em situações de modismos, né? Então, poxa, tu vê o cara falando, cara, tal artista treinando de tal jeito, tal atleta faz não sei o quê. Legal, mas e aí? E aí? O que a gente tem a ver com isso? Legal o que ele faz. Tá certo, tá errado? Poxa, deve estar certo para ele, não sou eu que faço o treino dele, né? Talvez se a gente estudar um pouquinho a situação, a gente consegue dizer se tá certo ou se tá errado, colocando esse certo e errado umas aspas gigantescas para isso. Mas eu acho que a gente tem que colocar o nosso aluno a par da situação dele, né? Ele tem que ser sempre a melhor versão dele, né? Diante do que ele oferece para a gente de possibilidade de trabalho. E nós, como motor propulsor disso, né? Uma coisa que acontece muito, teve um amigo nosso uma vez, conversando com ele, ele assim, pô, André, eu fui exigido do guri, ele dava treino com um cara, o cara tinha 25, 26 anos, e ele falou assim, pô, vamos, cara, vamos lá, bicho, vamos, né? Assim, pô, já faz 3 semanas que tu não consegue levantar esse peso, blá, 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 né? Ficou achando que estava motivando. Lógico, muitas vezes eu valorizo muito o erro pela intenção, né? Ele queria, pô, André, eu precisava tirar aquele cara de dentro dele, cara. Eu falei, pô, cara, faz 3 semanas que tu não melhora, cara, tu vem aqui, que tu levanta esse peso sempre, vamos lá, cara, vamos lá. Esse cara olhou pra mim e começou a chorar. Ele disse, cara, minha namorada disse que pra ela também não sou nada, eu já desisti de 4 universidades, e treinar também não é a minha. Cara, vou embora. E o cara foi embora chorando e nunca mais voltou. Vocês olha que louco. Então, assim, a importância de tu ler o cara, né, e tu chamar o cara, e assim, e aí, cara, eu queria muito que tu conseguisse, porque é importante para ti. Se tu conseguir levantar mais carga, cara, tu vai mostrar que tu consegue. Agora, então tudo bem, cara, sem problema. E assim, ó, tu tentou, não deu, segura. E o dia ele vai falar, tá, mas eu faço tudo que tu pediu. Assim, não, peraí, eu pedi para te fazer um pouco mais de esforço aquele dia,
A gente tem os teus argumentos se for para ter uma. Claro, A gente não quer nunca claro, chegar ao claro. embate. Não, eu te estimulei a colocar carga, tu não quis. Eu te estimulei a tu chegar mais cedo, tu não chegou. Então, assim, tu não está fazendo o que eu pedi. Então, tu não tem É isso tu não mesmo. treina para mim, tu treina para ti. Eu estou aqui para te ajudar da melhor maneira, né? Eu acho Não, que tem essa parte. Isso é um puta de um problema que a gente encontra no dia a dia e ninguém fala sobre isso, né, cara? ninguém fala. Não, e muitas vezes o personal, ele é um cara essencialmente vaidoso. Ele quer ter os alunos mais legais, os alunos mais bonitos, os alunos que mais ficam puxando o saco dele nas redes sociais. E essa vaidade, muitas vezes, tira ele do prumo de entender que o aluno é o centro das atenções, não o próprio personal. Né? A gente, às vezes, por Exatamente. vaidade, a gente fica se olhando como algo importante ali dentro, e quando, na verdade, a gente está ali só para apoiar, só para fazer força de bastidor. Né? Então, Exato. eu acho que, assim, a gente tem que aceitar que a gente também não é perfeito. E que muitas vezes a gente vai errar com um aluno, vai errar com outro, mas como tu falou, vai errar tentando acertar. E se isso acontecer, que sirva de aprendizagem. Porque, cara, tem um outro assunto que eu gosto muito de falar é sobre paternidade, né? E esses dias eu li uma frase que faz todo sentido. A gente pode fazer um paralelo dessa frase para a nossa realidade de personal trainer. E a frase era, cara, não existe pai perfeito. O pai perfeito é aquele que não tem filhos. Porque é muito fácil você apontar o dedo e falar que aquilo está errado, quando você não vive aquilo. É a mesma coisa na nossa realidade. Sim. Não existe personal trainer perfeito que não vai errar. Se existe, é aquele que não tem alunos. Então o cara tá lá sentadinho no sofá dele falando, olha só, o personal aqui ele fez aquilo, blá, blá, blá. Meu amigo, é assim que funciona. A gente vai errar e vai acertar. Agora, a gente não pode perder nunca a nossa boa intenção de deixar o aluno como prioridade. O aluno é sempre a prioridade naquele momento. Se ele deixar de ser prioridade, cara, a gente deixou de ser profissional. E aí não faz sentido nenhum Teve essa relação mais, né? uma vez eu estava tomando cerveja, acho que o pessoal que conhece sabe que eu gosto muito de cerveja. Eu vou te falar que eu fiz grandes amigos, cara, e conheci muita gente sensacional tomando cerveja. E só para fazer valer aquele ditado, né? Mas eu estava tomando cerveja com dois caras que eu nunca vou esquecer na minha vida, e com o Mike Boyle e com o Santiago, lá Imagina. de Nova York. E tomando cerveja com eles, era 1h30 da manhã, e um dia nós estávamos falando sobre problema. O engraçado é que eles têm teorias sobre treinamento, mas eles falam sobre problema. Como é que eles resolvem os problemas com os alunos? Eu tenho aluno que faz isso, tem aluno que não conseguia fazer o snatch, eu tenho aluno que não conseguia fazer a liberação. É o tempo todo falando de problema. E tinha um cara do nosso lado que falou assim, porque eu tenho aluno que não sei o quê. E o Santiago, tá bom, Mike Boy e Santiago. O Santiago olhou para ele e falou assim, me fala uma coisa, por que tu é personal trainer? Por que Exato. tu é personal? Aí entra Exato. no que tu falou. Tu é um personal trainer porque tu quer ganhar dinheiro para sustentar o teu treino, para mostrar que tu é saradão, que tu blá, 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 Uhum. ou tu é personal trainer para ajudar as pessoas a atingir os objetivos? Porque se tu é Exato. personal trainer para ajudar as pessoas a atingir os objetivos, e tu falar para mim que tu não consegue resolver o problema dos teus alunos, das duas uma, ou tu ainda não achou o caminho, ou tu não está procurando. Porque Exato. o dia que tu parar e tu primeiro te posiciona, por que tu trabalha como personal? Se tu quer resolver problema, tu vai ganhar muito dinheiro na tua vida. Mas tu vai ganhar muito Com, dinheiro. Agora, se tu com quiser, certeza. como tu falou, se tu quiser se espelhar nos teus alunos, tu tá perdido. Teus alunos não querem tua vida. Primeiro que Não. ele tem um aluno, ele ganha mais que tu. Então, Uhum. cara, baixa tua bola que tu vai ter um corpo Uhum. bonito, tu vai correr mais rápido que ele, Uhum. vai levantar mais peso Uhum. que ele, mas na hora de ir embora, tu vai embora com o teu carro e ele vai por 10 vezes mais caro. Então, cara, É. assim, resume no teu Não, tamanho. E assim, e muitas vezes, achei muito e muitas legal, vezes cara, que ele baixou o cara de um jeito assim que. O cara não sabe por mas que é é isso mesmo. personal. Não, isso acontece o tempo todo, assim. Agora, por exemplo, com esse lance da pandemia, quando houveram as quarentenas, claro que em cada lugar foi um pouco diferente, mas, por exemplo, aqui em Floripa, quando ali na metade de março as academias fecharam, eu vi muitos colegas falando, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer para cobrar? Como é que eu vou fazer para ganhar meu dinheiro? E eu falei, meu, você está fazendo a pergunta errada. O questionamento tem que ser, É. como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para entregar o meu serviço? A partir da entrega do seu serviço, a partir do seu trabalho, ganhar o dinheiro vira consequência. Se você focar em como vai ganhar o dinheiro, meu amigo, você está ferrado, você não vai ganhar nada. A gente falou Então, sobre isso, né, Tobias? A gente fez uma é live sobre isso, né? isso, E exato. pessoal, só Então, um isso pouquinho, mostra, fica né? quieto, fica quieto agora, fica quieto agora que eu vou falar um negócio para quem não te conhece. Para quem não sabe quem é o Tobias deu aula de graça para todos os profissionais da saúde que procuraram por ele durante a quarentena. É ou não é, Tobias? Foi, a gente, enquanto profissional, tem que tentar fazer Isso algo que é legal, cara. Tem que pelo falar pra galera, coletivo, agora né? tem que te conhecer, É, cara. foi O Tobias bacana. deu aula de graça. Tá todo Não, profissional da não, saúde que não, procurou pelo Tobias, ele dava aula.
Veja, não foi de graça. Em troca disso, eu conheci muita gente bacana, muita gente que me ensinou muita coisa e pude daí também entender a realidade difícil deles, né? Eu tenho alunos Sim, com médicos, certeza. eu tenho vários alunos médicos, sempre tive ao longo dos anos e vejo que é um público que precisa da nossa atenção. Mas por outro lado, é difícil a gente ter aluno enfermeiro, aluno auxiliar de enfermagem, essa galera que está um pouco mais Fisioterapeuta. ali embaixo, fisioterapeuta. Então, essa galera também precisa da nossa ajuda. Só que eles normalmente não têm essa oportunidade de buscar um personal, né? Ou às vezes tem, mas nem sabe que pode. Então, isso foi legal porque abriu uma porta, assim, mexeu um pouquinho com a minha cabeça e com a cabeça deles. Então, cara, só por aí tá pago já, né? Acho Que que esse é o legal. lance, assim. Não, parabéns, parabéns. E, pô, eu sempre admirei. Tobias, e falando sobre terceirização do problema, só para nós fechar essa parte do modismo, terceirização de problemas, a gente também não pode esquecer que tem muita gente fazendo curso de mídia social, marketing digital, fazendo um monte de Uhum, coisa, e que uhum, quando a gente fala que o aluno chega assim, ó, tô te pagando, tô fazendo tudo que tu mandou e não emagreci. A gente não pode esquecer que tem muito profissional que vende isso. Eu vou te perfeito. emagrecer. Aí bate foto do antes e depois de 25 alunos e mostra, eu fiz isso. Isso tu vai gerar Perfeito, expectativa no cara que tu vai fazer nele também. E todo bom perfeito. profissional sabe que não é culpa do profissional. Talvez um bom orientador profissional, aí sim. Mas assim, muitos profissionais vendem isso. Eu vou resolver o teu problema no joelho. Eu vou te emagrecer. Tu quer ficar grande? Vem treinar comigo. Sabe? Sim. Tu Não, é um isso é uma profissional armadilha, né? destacado que promete isso, né? Não, isso é uma Nenhum armadilha, porque que eu tu conheço, cria pelo menos tu nenhum. cria uma expectativa tão grande que dificilmente tu vai conseguir dar conta de atendê-la, né? Então, oferecer fórmulas mágicas de treinamento ou de resultados pode parecer muito legal, né? Mas é algo altamente superficial e perigoso, porque tu não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Então, eu acho que o lance é a gente tomar cuidado com isso, né? E entender que o que a gente está vendendo é uma oportunidade de treinamento, de melhora pessoal, de aperfeiçoamento. E Sim, se o cara quer uma fórmula mágica, meu amigo, não vai rolar. Não vai rolar, porque não existe vai, fórmula mágica, né? e, A fórmula mágica é e com trabalho, certeza. trabalho, 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 né? E é o que a gente sabe fazer, trabalhar. Então a gente usa disso para poder dar resultado para o nosso aluno. Mas é um Eu problema costumo mesmo, sempre cara. falar Tem que quem muito. monta o treino é o aluno, né? Quem monta o treino é É, o aluno. Ele me dá totalmente, condições. totalmente. Ele me dá Esse, esse, condições de trabalhar. Esses dias uma aluna me perguntou isso, Tobias, como é que tu faz para montar meu treino? E eu falei para ela, cara, é assim, eu vou te explicar. Hoje em dia, o que eu faço eu tenho o teu objetivo de treino, o geral, tenho o teu objetivo dessa unidade de treino. Então, eu tenho montado mentalmente o que a gente vai fazer hoje. Tem um esqueleto de treino montado para hoje. Quando tu chega, eu faço o ajuste fino desse esqueleto. Eu posso ir para cima, eu posso ir um pouquinho para baixo, ou eu posso ir mais ou menos no meio. Depende daquilo que tu está disposto a me entregar hoje. Se tu tem mais tempo, mais disposição, mais tudo, aí é um monte de coisa que entra, né? Aí a gente vai trabalhar de forma mais intensa. Se não vai, a gente alivia um pouquinho, tenta atingir parte daquele objetivo e vida que segue. Vamos colocar mais um tijolinho na nossa construção, porque lá na frente aquilo vai valer a pena. E entender que nem todo dia é dia de brilhar, né? Então, cara, esse é o lance. Mas o aluno tem que entender isso, né? Com Se a gente certeza. não for capaz de fazer o aluno entender o processo, fica muito difícil querer que ele esteja engajado, né? Então, eu acho que esse É é o lance. E engraçado, porque aí, tem muito profissional que entrega uma coisa que ele mesmo sabe que não vai conseguir entregar. exato. E quando você se abre, e até às vezes por insegurança de falar assim, olha, vamos tentar, né? Aí o personal que é um pouco mais antigo, ele sabe que, cara, vamos lá, eu vou te direcionar e vai dar certo porque é muito mais importante a energia que o cara entra na academia, pô, que nem o Marcelão tá aí. Marcelão, que bom que tu tá vendo a live, cara. Para quem não Marcelo, conhece, o Marcelo. Marcelo tem uma academia também em Florianópolis. É a energia que o cara pisa na academia, tu já sabe se esse cara vai treinar ou não. Não adianta eu falar pro cara, eu sei, tecnicamente, todos os exercícios, todos os intervalos, qual é a dieta e qual é o ritmo que o cara tem que treinar para desenvolver peito. E o cara não desenvolve. Por quê? O cara não tem energia. Ou a gente não conseguiu desenvolver o brilho no cara. Né? A gente Exato. aprendeu que tem que ser daquele jeito. Né? A experiência né, é uma coisa que vem com o tempo. A gente não pode querer da noite para o dia resolver problema. Eu Não, brinco com os personagens, não, por que tu faz logomarca, né? Eu sempre pergunto para os personagens, por que tu faz uma logomarca, cara, e faz um bolo assim de cartão? Já imaginou se cada cartão que tu fez, o cara resolve te procurar, tu não vai ter condições, cara, né?
Mas Não não se é? preocupe em comprar um livro ou estudar um pouco mais, né? Que é onde o cara Exato. realmente vai se diferenciar no mercado. Não, e o nosso cartão de visitas tem que ser a nossa compreensão sobre o cliente, né? Quando a gente vê, quando Claro. um aluno da academia ou alguém vê que a gente entende daquele outro cliente, ele vai falar, poxa, se ele consegue lidar com aquele cliente, ele também vai conseguir lidar comigo. E esse é o melhor cartão de visitas que ele pode receber nosso, né? Então, não adianta. Eu acho que, assim, tem uma questão de formação profissional aí, né? Muitas vezes o profissional de educação física não está preparado para lidar com essa infinidade de coisas, de particularidades das pessoas, porque as pessoas são sim difíceis muitas vezes, mas eu acho que hoje em dia, enquanto especialistas que somos, a gente tem uma missão que é essa de filtrar um pouquinho as coisas, né? Então, muitas vezes, o excesso de informação que os nossos alunos recebem o tempo todo, principalmente nas mídias sociais, gera uma desinformação muito grande. E cabe a gente falar para ele, pô, isso aqui é legal, o aluno traz para mim, olha só, eu vi tal coisa. Eu falo, pô, bacana, legal, isso aqui é isso, 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 isso. Pode funcionar para a gente em outro momento, pode ser que funcione agora, pode ser que nunca funcione. Quando a gente tem o domínio sobre as coisas que estão sendo jogadas, entregues ao nosso aluno, o aluno vai sempre nos dar credibilidade. E aí a gente vira aquele cara que vai servir para filtrar para ele. Esse é o papel do especialista em todas as áreas. Se eu precisar de um auxílio jurídico, vai ser a mesma coisa. Se eu precisar ver alguma coisa com a minha dentista, vai ser a mesma coisa. Então não dá para querer que o aluno entre na internet ali, no Google ou no Instagram, e, poxa, eu tô vendo um treino de tal pessoa, eu quero fazer aquilo, não sei o quê. Cara, esses É. modismos, eles são muito perigosos. E a gente, enquanto profissional, tem que estar aqui para isso. Para falar, caramba, olha só, não é por aí. Mas não é porque eu acho que tá errado, que aquele cara faz diferente. Não, veja bem, talvez para ele seja legal. Né? Então, é tirar essa necessidade de estar sempre certo ou sempre errado, né? Porque o trabalho com o Total. corpo das pessoas é muito mais do que isso, né? Mas eu acho que tu tá Não, e o certo, André. legal é Eu acho que quando a gente tu tem que consegue tentar sempre. posicionar, né? O legal é quando tu consegue É, posicionar o teu aluno, né? Vamos brincar assim, tu falou, o cara vê um exercício no Instagram, não, olha só, eu queria fazer esse exercício também. Então, tudo bem, então olha só. Esse exercício aí precisa de um pouquinho mais de mobilidade do quadril, esse exercício precisa de um pouquinho mais de estabilidade do cinturão escapular, e a gente vai construir, o aluno começa a se visualizar, cara, faz isso por causa disso. Então, se tu quer fazer esse exercício, precisa melhorar um pouco aqui, tu pode construir um movimento com o teu aluno e falar para ele que o que falta nele talvez é o que tu está trabalhando exatamente, tu está trabalhando com ele, né? Pessoal, acho que ou o Tobias travou ou eu travei. Tá aí, Tobias? Tá oi, vivo? agora eu tô aqui. Desculpa, voltei. Tá bom. Deu uma travada Beleza. aqui. Não, é só essa questão de saber construir esse movimento junto com o aluno, né? E saber falar não também, né? E agora, Exato. assim, a gente tá. Pô, o tempo voa, Tobias. Meu Deus, cara, a gente tem mais 6 minutos. Olha só, um papo que Nossa. não pode a gente não pode deixar de falar. Inadimplência. E eu não falo inadimplência de aluno que não paga. Eu falo inadimplência de aluno que atrasa. Né? E assim como atraso para o treino, muitas vezes é um atraso que é simplesmente falta de organização. Como é que tu faz com isso, cara? Como é que tu cobra, cara? Como é que tu age com o teu aluno? Tipo, como é que, tu tem pena do teu aluno que atrasa? Como é que tu lida com isso, cara? Cara, esse é um tema bem ruim, né? Bem chato. Porque acontece bastante, Mas assim. tem E a aí, ver com como a gente é. atraso, tem a ver com falta de comprometimento, tem a ver com É, todos é. esses temas. Isso é muito difícil Ô, falar sobre André, isso. não, e também tem a ver com perfil. Muito aluno faz isso, não faz por mal. Ele nem percebe que ele está te atrapalhando a tua vida orçamentária fazendo isso. Então vamos lá, Sim. vamos separar um pouquinho para ficar mais fácil. Primeira coisa é no momento inicial a gente fazer a explicação do como deve acontecer, né? Então, tal dia você tem que me pagar, legal. O cara entendeu, ele combinou aquilo, bacana. Eu não gosto de lembrá-lo antes do dia, porque eu acho deselegante. Então eu vou lembrá-lo Uhum. depois do dia, nunca antes, né? Então, poxa, passou um dia, passou dois, poxa, olha só, não vi sua transferência ainda, entendeu? Aí o cara, esqueci, vou fazer agora, bacana. E o cara daqui a mais uma enrolada, vou fazer, não faz, aí passa mais uns dias. Isso é extremamente chato. Bom, aí vamos lá, são duas situações engraçadas, né? É, o primeiro ponto esse aluno vai fazer, provavelmente ele vai fazer isso o tempo todo. Então na minha organização financeira profissional, o que eu vou fazer? O cara tem que me pagar dia 5. Eu vou contar com a grana dele dia 15. Porque se eu tiver que contar dia 5, eu tô todo mês frustrado que Tu ele não é me pagou muito dia querido, 5. tu é muito querido, né, cara? Mas veja, mas ele não vai saber disso, Tô brincando. entendeu? Ele não vai saber disso, de forma alguma. Uhum. Deixa ele achar que eu tô contando no dia 5. Porque é isso, ou então eu vou ficar frustrado, cara. É o perfil do cara, entendeu? Não adianta. Então, assim, eu vou falar uma vez, vou falar duas.
Mas se ficar é uma situação insuportável, insustentável, isso não vai para frente. Então eu, enquanto profissional, de novo, aquilo que eu te falei no começo, eu tenho que puxar para minha solução. Eu não posso achar que ele resolve minha vida. Se ele é assim, ele vai continuar sendo assim. Cabe, eu vou aceitar ou não. Então eu vou ficar brigando com o cara todo mês? Poxa, claro que não. Não, não vale a pena. Seria muito melhor que ele não fosse, né? Mas ele é. O que que eu vou fazer, né? Talvez com o tempo aquilo mude, pode ser. Mas não é porque eu falei uma vez ou duas que ele vai mudar. Não vai mudar. Então eu vou me adequar a Eu isso. tenho uma abordagem diferente, Tobias. Eu, quando o aluno trasa, ele começa a atrasar um mês, atrasar outro mês, eu sempre procuro assim, vem cá, me fala uma coisa. Nós combinamos que o teu pagamento era todo dia 5. Não vamos entrar aqui no mérito da conversa, não vamos entrar no mérito da importância de tu pagar dia 5, porque para você É eu sei que é óbvio. um momento de lazer, para mim é o meu ganha-pão. Perfeito. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te lembrar de quer que eu te mande um Perfeito. boleto, quer que eu te mande uma mensagem, eu peço para ele, o que que tu prefere que eu faça para que tu pague sempre no dia? É importante para nós, para o nosso relacionamento. Eu não atraso É, contigo eu tenho e não uma, troco teu horário. eu tenho Eu tenho me dado bem, pelo menos, com isso. então, Eu tenho conversado. eu tenho uma forma cirúrgica de mexer numa coisa que ele vai se sentir incomodado e talvez corrija o problema. Eu pergunto para ele, "Bom, olha só, você tem que pagar dia 5. Eu tô vendo que você tá com dificuldade. Você quer mudar pro dia 10? A gente faz um ajuste no primeiro mês e muda pro dia 10. Aí o cara vai dizer, não, não, tá tudo bem, é que eu tô... Ah, não, não, é que se for melhor pra você, a gente altera, não tem problema. A gente faz um proporcional naquele mês e ajusta. Aí o cara vai ficar, porra, o cara além de não tá brigando comigo, ainda tá me dando uma solução. Não, eu preciso fazer melhor que isso. Né? Então muitas vezes nisso a gente corrige o problema. Mas foi o que tu falou, né, cara? Não tem jeito, é uma situação muito chata, muito chata. E isso vai acontecer o É. tempo todo, porque as pessoas são assim, né? E muita gente pergunta quando a gente viaja para cursos e tal, assim, André, como é que tu faz, o contrato que tu faz? Eu queria deixar uma mensagem, a gente está acabando a nossa live, eu gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal assim, não procurem engessar o atendimento, procurem, sim, dar um norte, olha, normalmente eu trabalho assim, mas não engessa, porque tem muito profissional que engessa o atendimento simplesmente para poder justificar os seus atos. Tipo assim, Perfeito. não, olha só, se tu atrasar, eu vou te cobrar R$ 100 a mais, tá bom? Aí o cara atrasa assim, ó, R$ 100 a mais. Mas por quê? Não, porque eu já tinha colocado para ti aqui. Tu não precisa justificar desse jeito. Assim, sempre os dois pontos, né, Tobias? Mas assim, não engessa para ter onde se apoiar. Se apoia no teu Não, não, relacionamento com não, o Tobias está não, falando desde o começo, né? O teu relacionamento que tu construiu desde o aperto de mão, do bom dia, como é que tu quer isso, conversar? Quer começar um isso. treinamento? Vamos conversar, vamos marcar um horário. Eu não vou falar contigo aqui por telefone. Não, Vamos não. sentar, vamos Isso, conversar. Eu sempre falo assim, ó, vamos marcar um horário para ver se eu posso te ajudar, porque eu quero te ajudar. isso. Agora vamos tentar ver se Claro. eu posso te ajudar. Exato. É Cara, isso aí. Não. a conversa já mudou, já começou diferente. Porque, É, né, e é engraçado que são detalhes que ninguém fala, né, Tobias? E não, que muito legal que difícil. tu te dispôs Muito a difícil. vir aqui falar sobre Não, isso, muito cara. E difícil, é André. legal isso. É muito difícil porque as pessoas tratam isso como algo natural, né? Tipo, os problemas vão acontecendo e vida que segue, às vezes aquele cliente não serve para mim. E não é por aí. A gente tem que tentar fazer mais do que isso, né? Tem muita gente mediana por aí. A gente tem que fazer mais. A gente tem que ser mais do que isso. Então, se a gente quer ser mais do que isso, se a gente quer ter os nossos alunos bem atendidos e satisfeitos pelo bom atendimento, a gente tem que fazer mais, tem que entregar mais. E entregar mais passa por isso, por dar mais atenção para a necessidade real daquele aluno. Muitas vezes o estudante de educação física, ou mesmo nos cursos, a gente aprende, poxa, treinamento individualizado, super correto, mas o treinamento individualizado também é um atendimento individualizado. Isso é muito complexo. O que vai motivar, o que não vai, como o cara gosta de ser tratado, como a menina gosta de ser comparado ou não. Cara, tudo isso é muito individual. Então, se a gente não tem tempo para pensar no nosso cliente, além do momento que a gente está com ele na academia, a gente está fadado a não dar certo. Então, é mais Não do vai que isso. cair. A gente precisa perder tempo, de novo, entre aspas, para poder elaborar o nosso atendimento àquele cliente. E aí, cara, não tem jeito. Isso exige um pouco de talento, sim, porque lidar com pessoas não é para todo mundo, não tem jeito. Ou você tem Não talento ou tem você jeito. não tem. Mas tão importante quanto o talento é a nossa dedicação profissional de tentar melhorar. Então, cara, eu não estou conseguindo achar um jeito de acessar aquele cliente. Talvez eu tente de todas as formas que eu tenho e não consiga. E se isso acontecer, tá tudo bem. Não tem problema se for assim. Não era para dar certo. Mas enquanto eu não tentar de todas as formas, eu não buscar um amigo ou outro para me auxiliar, cara, eu tenho que tentar, né? E isso é ser Com profissional. certeza. E se eu não puder fazer, Aí, vida que segue, né? Segue o baile. e o mais difícil, tu falou um negócio que talvez seja o coração. Assim, desde que eu começo a trabalhar com personal, desde o meu começo, o pessoal, tu é personal, que legal, fica lá, papapá, 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 né? Beleza.
Mas assim, Exato. lidar com pessoas, se tu não tem o dom de lidar com pessoas, tu não começa a ser personal trainer, porque tu não vai saber falar, tu não vai saber ouvir, tu não vai saber o teu espaço Exato. e principalmente tu não vai saber como agir com um pessoal que geralmente tem uma classe social muito acima e geralmente são pessoas que te respeitam pelo que tu faz. Tobias, levantou o reloginho 20 segundos, dá um tchau pra galera, cara, que Bom, nós vamos cair. tinha mais bastante Que pena, coisa para né? falar aqui, mas vai ficar para a Muita. próxima. Mas eu queria agradecer a galera que estava aí assistindo a gente, né? E, poxa, é isso aí, vamos trabalhar. E contem conosco, né? A ideia é todo mundo estar junto para se auxiliar. Valeu, galera. Eu que te agradeço. Obrigado. Pessoal, obrigado Valeu, por Cola. acompanhar a gente aí. Um abraço. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, Cola.